O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. A liturgia desta missa, ela é toda especial, porque faz voltar o nosso olhar para a Virgem Maria. E não simplesmente um olhar piedoso, um olhar de filho, ou até mesmo um olhar de devoto para com a Santa Virgem, mas um olhar reverente, porque ela, por meio dela, Deus veio até nós. Deus se fez homem, Deus se fez carne. É o texto da primeira leitura do livro dos Números, a fórmula de bênção de Moisés. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Deus nos concede a sua bênção. Deus nos concede a sua bênção. E não é simplesmente que nós fomos abençoados e somos abençoados por Deus. Como a gente responde quando as pessoas pedem a bênção? Bênção, padre, bênção, mãe, bênção, pai. A gente responde, Deus te abençoe. Isso é um costume bonito e deveria ser conservado. Não só nesse sentido, mas a bênção que nós recebemos de Deus é o próprio Deus. É Ele mesmo em pessoa. Ele mesmo em pessoa. Por isso é muito significativo que no livro dos Números, na primeira leitura da missa de hoje, fale sobre a fórmula de bênção que Deus ensinou a Moisés, para que Moisés passasse para Araão e assim fosse abençoado o povo de Deus.
Ele mesmo é a nossa bênção. E Ele veio até nós por meio do fruto bendito da Virgem Maria. E aí nós ouvimos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. O Verbo eterno, Filho do eterno Deus que se fez carne, não deixou a sua divindade lá no céu. E é justamente esse o mistério que nós celebramos na missa de hoje, como Maria, Santa Mãe de Deus. E aí nós nos perguntamos só por questões didáticas e questões de ilustrativa, mas por que nós dizemos que a Virgem Maria é Mãe de Deus? Tem um pastor que falou umas bobagens sobre isso, e tem outros católicos que compartilham essa bobagem que o pastor falou. Que o pastor tal falou que Maria não pode ser a mãe de Deus porque Deus nasceu primeiro. É um monte de católico compartilhando no Instagram esse vídeo. Mas por que Maria é mãe de Deus? Maria não gerou a divindade no seu ventre. Não é a divindade de Deus que foi gerada no ventre de Maria. Maria gerou uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. É este o ponto importante. Então, ela gerou uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina, de modo que a natureza divina não se separou da natureza humana de Jesus no ventre da Virgem Maria. Por isso que ela é mãe de Deus. Por isso que ela é mãe de Deus. Os padres da igreja chamam isso de um nome, de uma palavra comprida. É quase um palavrão porque é palavra grande. É união hipostática. É isso que eu acabei de falar. União hipostática, de modo que a divindade e a humanidade, a divindade de Deus não foi retirada quando ele se fez carne. Isto é, ele se fez carne no ventre da Virgem Maria sem deixar de ser Deus. Só que notem, por que isso é significativo? Porque a natureza divina do Filho é igual à natureza divina do Pai, que é igual à natureza divina do Espírito Santo. Jesus, em sua natureza divina, é igual ao Pai e ao Filho, em divindade, em poder, em graça. É Deus, Emanuel, Deus conosco. Ele não deixou de ser Deus quando se fez carne. Porém, ao se fazer carne, ao assumir a nossa natureza, ele se tornou igual a nós. Igual a nós, com uma diferença só. Só uma coisa que nos distingue da humanidade. A nossa humanidade da humanidade de Jesus. Só um. O que é? Nós nascemos em pecado. Ele não. É uma coisa básica, simples. Só esse ponto. No restante, ele é igual a nós, na natureza humana. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. As duas naturezas unidas na pessoa de Jesus, que se fez no ventre bendito da Virgem Maria, que nasceu na carne, que nasceu, como diz a carta aos Gálatas, sujeito à lei.
para libertar aqueles que estavam escravos da lei. E aí completa o texto: para que todos recebêssemos a filiação divina. A filiação divina. No Filho, nós somos filhos de Deus. No Filho bendito da Virgem Maria, Deus eterno feito carne, nós somos filhos de Deus. Olhemos um pouquinho comparando com a obra da criação. A beleza das estrelas, a beleza da lua, a beleza do sol, a beleza da chuva, a beleza das estações, a beleza das flores, a beleza dos animais e todos os outros elementos que são obras da criação de Deus. Tudo isso nós olhamos com carinho e olhamos com reverência. Porém, todas estas coisas são criaturas criadas por amor a nós. Mas nós, em Jesus, o Verbo eterno feito carne, o Filho do eterno Deus, que veio morar no meio de nós, nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos, somos criaturas também. Somos criados por Deus. Mas nós somos criaturas sendo filho no Filho. O texto continua. Diz assim: para que recebêssemos a filiação adotiva, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Que clama: Abba, Pai. E veja, quando eu chamo, eu gosto de chamar algumas pessoas de criaturas batizadas, para exemplificar exatamente isso. Porque a obra da criação de Deus não é batizada. O restante da natureza não é batizada. É um restinho de ontem ainda. A obra não é batizada. E nós somos batizados. E quando nós somos batizados, Deus nos deu o Espírito do seu Filho. Olhe, entenda o mistério dessa maneira. Quem colocou Jesus no ventre da Virgem Maria? Por obra diz o anjo, por obra do Espírito Santo, ela concebeu. Por obra do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos foi dado, que o Pai nos deu no batismo, que nos concede a graça da filiação divina e da nossa participação no mistério da Trindade. É um mistério de unidade indivisível. Do mesmo jeito que a natureza divina e a natureza humana de Deus em Jesus está indivisível, nós também participamos desta unidade indivisível pelo batismo, em Deus, com Deus. Quando o padre prepara o cálice para a missa, ou o diácono, a gente coloca uma gota de água dentro do cálice. E a gente reza esta oração: dignai-nos, Senhor, participar na divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Nós recebemos o Espírito de Jesus, que nos ensina a chamar Deus de Pai, e participamos do mistério da unidade, da divindade de Deus. Divindade essa que Jesus recebeu da humanidade, na humanidade de Maria, no seu ventre bendito e imaculado. E nós participamos desta divindade pelo Espírito que nos foi dado. Depois desse Espírito, nós pedimos que venha sobre o pão e o vinho. Se a gente pudesse ver com estes olhos, a gente veria exatamente a transformação do pão e do vinho.
Quando o Espírito Santo vem, vou usar uma expressão, ele vem e possui o pão e o vinho. Ele possui o pão e o vinho. E aquele pão e aquele vinho é transformado. Tem um filme em forma de desenho, se você quiser assistir, veja, você vai ver exatamente esse momento. O Grande Milagre, em espanhol, El Grande Milagro. Uma delícia, uma beleza o filme. Nos faz compreender muita coisa sobre a missa, sobre este mistério, que nos concede constantemente a graça da participação na vida divina. Nós participamos na vida divina, sim. Porque aquele que a Virgem Maria recebeu no seu ventre imaculado por obra do Espírito Santo, também, ele se faz presente neste altar. Deixa aí pendurado no cabide que eu já volto a esse ponto. Vamos continuar. Carta dos Gálatas aqui. O povo judeu, de maneira geral, povo de Israel, esta expressão Abá Pai é uma coisa impressionante. Quando a criança nasce, recém-nascido, bebezinho, acabou de sair do ventre da mãe, o pai fala no ouvido da criança. A primeira palavra que a criança ouve quando nasce é Deus é Pai. O pai fala no ouvido da criança. E depois o pai ensina a criança a buscar e a respeitar Deus como Pai. E ensina a criança que quando a criança passar por alguma dificuldade na vida, ela deve clamar pelo Pai, porque Deus é Pai. E na dificuldade, ela vai saber reconhecer a presença de Deus como Pai. É dito no ouvido da criança. É algo extraordinário. Justamente porque o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho bendito, Deus eterno, feito carne, foi nos dado para que nós possamos chamar Abá, Pai. Assim já não é escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então, só por isso a gente já comprova por que a Virgem Maria é mãe de Deus. Porque ela gerou no seu ventre bendito Deus eterno. E a natureza divina de Deus não se separou quando Deus se fez carne no ventre. Pela humanidade de Maria, nós recebemos o próprio Deus na pessoa de Jesus, o Verbo feito carne. Aí nós olhamos para o Evangelho. Notem que os pastores vêm justamente para adorar aquele que se fez carne, que nasceu, que em forma de criança está na manjedoura de Belém. Então, eu disse, quem que colocou Jesus no ventre da Virgem Maria? O Espírito Santo. O Espírito Santo também, pela força do Espírito Santo, nos traz Jesus diante desse altar. O padre reza e aquele pão é transformado no corpo de Jesus. Outra pessoa que não seja o padre pode ficar rezando, falar as fórmulas, falar a oração e rezar o ano inteiro. O milagre da transformação ou da transubstanciação não vai acontecer. Mas o padre pode ser o pior pecador da face da terra. Ele pede o Espírito Santo e aquele pão é transformado. Aquele que passou pelo ventre da Virgem Maria passa pelas mãos do padre. O mesmo. Não é diferente. O mesmo que levou os pastores a ir até Belém para adorar. O mesmo que recebeu, os pastores que receberam do anjo a notícia maravilhosa: eu vos anuncio para vós uma grande alegria, nasceu para vós na cidade de Belém o Messias, que é Cristo Senhor. Nós ouvimos na noite de Natal. E o que aconteceu quando os anjos anunciaram?
juntou-se aqueles anjos que estavam anunciando, uma multidão de anjos, e eles cantaram glória a Deus no mais alto dos céus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Que a gente canta na missa tão disperso, que a gente não se dá conta de que o canto do glória que nós cantamos na missa é o canto que os anjos cantaram na noite de Natal. A gente canta como se fosse um anexo colocado na missa de domingo. É domingo, então vamos cantar o glória. Aí se canta. E a gente canta, nem se dá conta de que o glória que nós cantamos na missa, ele está dentro da missa justamente por conta do glória que os anjos cantaram na noite do nascimento. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então os pastores vêm adorar este que passou pelo ventre da Virgem Maria, e nós recebemos em comunhão. Isso é tão forte, tão profundo, que nós recebemos Deus. E muitos de nós, quando recebemos o corpo de Jesus na Eucaristia, recebemos como se estivesse recebendo um pedaço de chocolate, um pedaço de pão, uma bala, como se fosse qualquer coisa. Alguns ainda fazem um gestinho bonitinho, né? Faz uma pinçazinha assim para pegar. Confesso, vocês têm vontade de dar um tapa na mão da pessoa que faz isso. Você está pegando bala, por acaso, para fazer assim? Faz um altar para receber o Rei dos Reis. Um altar, uma mão sobreposta na outra. Recebe Jesus, comunga com reverência. Comunga com adoração, o verbo da vida, o verbo eterno. Aquela criança que a Virgem Maria carregou no seu ventre, aquela criança que a Virgem Maria carregou nos seus braços, ele se faz inteirinho no altar. Nós não recebemos. Nós não celebramos a missa porque nós não temos o que fazer no dia de domingo, ou porque somos piedosos, ou porque somos santinhos, ou porque somos melhores do que os outros, celebramos a Santa Missa. Não. Nós celebramos a missa porque Ele veio até nós. Depois Ele se deu no altar da cruz e se dá no altar da Eucaristia. E este é o motivo da nossa felicidade, o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa grande celebração. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviam, os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. E a Virgem Maria guardava tudo isso, todos esses fatos, e a meditava em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. É esta alegria dos pastores, que vai ser também a alegria dos magos. O nosso presépio, os magos já estão a caminho ali, ó. Está quase chegando no presépio já. Semana que vem eles chegam lá perto do presépio. Eles estão saindo, estão a caminho. Que levou os magos a virem de tão longe, de um país tão distante, para manifestar uma realidade que eles nem sequer professavam como religião, porque diz que eram povos que acreditavam em outras divindades. E movido pela alegria do nascimento dessa criança, eles vêm. E movido pela alegria, eles vão adorar o menino. A alegria dos pastores que nós ouvimos no Evangelho. E aí, quando completaram 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Jesus é aquele que salva. Recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Deus na nossa natureza humana, sem deixar de ser Deus, passou pelo ventre bendito da Virgem Maria e se tornou nosso irmão.
e nós piedosamente recebemos no altar da Eucaristia. É ou não é tremendo isso? Aí tem uma outra história de alguns pastores também que dizem que não entendem nossa filiação com a Virgem Maria, porque a Virgem Maria é uma mulher como todas as outras. Bom, contra isso não precisa nem falar muita coisa, né? Somente dizer, quantas mulheres na face da terra, neste mundo que nós conhecemos, quantas mulheres podem chamar o Filho de Deus de meu filho? Pode pesquisar. Então, será que ela é realmente uma como todas as outras? E aí a nossa devoção filial para com a Virgem Maria deve ser ainda muito mais profunda e muito mais significativa. Muito mais profunda e muito mais significativa, sim. Que às vezes a gente fica com receio, ou as pessoas ficam com receio, achando que ao se aproximar da Virgem Maria com devoção filial, vai estar ofuscando a glória que é de Jesus. Mas nem de longe. Mas nem de longe. Porque como nas bodas de Caná, ela não chama atenção para si, o que ela faz? O que ela disse nas bodas de Caná? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela aponta para ele. Ela não aponta para si, ela aponta para ele. E aí, diante de todo esse mistério, no alto da cruz, Jesus dá a nós de presente a mãe dele. João 19, 27. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. E diz o texto que daquela hora em diante o discípulo levou a Virgem Maria para casa. Então, nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. Enquanto dogma de fé, isso só foi formulado no ano de 451, quando aconteceu o concílio 441, o concílio de Éfeso. Foi decretado Maria Theotokos, Mãe de Deus. Mas mesmo antes do dogma ser publicado, os discípulos, os apóstolos, veneravam a Santa Virgem como Mãe de Deus. E ela é Mãe de Deus porque ela gerou a pessoa de Jesus com duas naturezas, a humana e a divina. As duas naturezas de Jesus estão tão estreitamente unidas na pessoa de Jesus que é inseparável. Do mesmo modo que é inseparável a gota de água que a gente coloca no vinho para a consagração, que tem justamente este sinal. É Deus na sua eternidade, na sua glória, na sua imensidão. E a nossa humanidade, tão pobre, tão pequena, tão insignificante, mergulhada na divindade de Deus, e depois de mergulhada aquela gota de água no vinho, nada mais pode separar. Você pode perguntar para um químico, você pode perguntar para as pessoas que pesquisam, não existe mais possibilidade de separar aquela gota de água do vinho. Como não existe mais, depois que o Verbo se fez carne, não tem mais como separar Deus da nossa humanidade. Deus está tão estreitamente unido a nós, que se fez igualzinho a nós. E Ele nunca vai nos abandonar. A gente pode não querer estar com Ele.
pelas decisões erradas que tomamos na vida. A gente pode não estar com Ele, mas Ele nunca deixará de estar conosco. Nunca. E tudo isso foi possível por quê? O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. A gente reza isso todo dia. Reza, não reza? E se não reza, começa a rezar, porque católico que é você não rezar a oração do Ângelus. Que católico que você é. Então reze. E nesta oração está presente um mistério que eu estou tentando explicar para vocês nessas palavras. Está contido na oração feita pelo anjo. O mistério de Deus, eterno, que se fez carne e veio morar no meio de nós. Por isso nós nos aproximamos dela, porque sabemos que ela vai nos levar até Deus, que ela vai nos revelar Jesus. E eu digo mais para terminar. Do mesmo jeito que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre bendito da Virgem Maria, somente ela e o Espírito Santo podem gerar em nós Jesus. Somente ela, mais nenhum outro. Ela e o Espírito Santo. Ou seria melhor dizer assim, o Espírito Santo e ela podem gerar Jesus em nós. Como o Espírito Santo gera Jesus aqui no altar da Eucaristia. E você comunga. Então, ao comungar Jesus, comungue-o com adoração. Comungue-o com respeito. Comungue sabendo que você está recebendo. Você não está recebendo um pedaço de pão. Você não vai receber um pedaço de pão, você vai receber Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo, inteirinho, do mesmo jeito que a Virgem Maria recebeu no ventre bendito e imaculado dela. Quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela cantou o Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E aí vai. E qual é o canto de ação de graça que você canta depois que você recebe Jesus Cristo no seu coração, no Santíssimo Sacramento? Zacarias também cantou quando a língua dele se soltou, quando escreveu o nome do nascimento de João, quando João nasceu. Ele também cantou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O velho Simeão, quando recebeu Jesus nos seus braços, também cantou. Deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Tá bom dos exemplos, né? Qual é o canto de ação de graças que você canta para Jesus quando você recebe no Santíssimo Sacramento? Que durante este ano de 2023 que nós estamos iniciando, sobre a intercessão e proteção da Virgem Maria, nós sejamos mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus. Sobre a intercessão e a proteção da Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.